Já tô na área, se derrubar é pênalti, com um sorriso estampado no rosto, de peito aberto e de bem com a vida, com o verdadeiro jornalismo esportivo, com a marca carimbada e registrada da credibilidade. Hoje é segunda-feira com cara de segunda-feira em Ferreira Neto, 19 horas, acerte comigo o Brasil em sua vida. Começa agora o nosso TV Esporte, o programa que valoriza, que apoia, que incentiva o nosso esporte amador e o futebol profissional da nossa terra. E sem muito lero, nem mamãe eu quero, vamos aos principais destaques do programa no Pique. Serra é o grande campeão do estadual Série B. Conselho Arbitral define fórmula do Capixabão 2026. Morre o jornalista esportivo Rui Monte aos 78 anos. Tudo isso agora no TV Esporte. E daqui a pouquinho nós vamos detalhar o falecimento de Rui Monte. Eu poderia até fazer esse programa aqui com meu coração fechado, com meu sorriso vazio, mas não vou fazer isso não. Sabe por quê? Porque o Rui Monte era uma figura alegre, de bem com a vida, coração puro, alma generosa. E eu tenho certeza que ele ficaria muito triste comigo se eu fizesse esse programa triste. Então, em sua homenagem, vou fazer esse programa com a sua cara, Rui, de peito aberto e de bem com a vida. E depois nós vamos falar um pouco mais do falecimento do nosso glorioso Rui Monte, que eu e Bueri tivemos o privilégio, no início da nossa carreira, trabalhar com ele. Jorginho, eu nem sei se eu desejo boa noite, e aí, Jorge? Ferreira, a noite não é ideal, né? Mas a gente tem que saber que a vida continua, as lembranças boas é que devem ficar, a saudade, algo positivo, né? Que a gente leva para a nossa vida. Ferreira, com todo respeito à família do Rui, né? Os seus fãs, admiradores, a carreira que ele fez, mas eu queria destacar aqui também algo positivo para o futebol, que ele tanto defendia, que é o governo do estado destinando 7 milhões e 500 mil reais para os próximos 3 campeonatos capixabas. Isso é significativo e cria nos clubes, na federação, na torcida, em todos, a responsabilidade de fazer cada vez melhor o campeonato. Ferreira. Marcos Barcelos, uma alegria tê-lo conosco aqui no nosso programa. Boa noite, irmão. Boa noite, Ferreira. Queria começar o programa desejando os sentimentos à família e amigos de Rui Monte, que nos deixou hoje, e que é o paraense mais capixaba que a gente conhece, né? Por todo o seu bairrismo, por toda defesa, não só do futebol, do esporte do Espírito Santo, mas tudo que é relacionado à nossa terra, né? E o meu destaque inicial, agora já falando do esporte aqui, né? O meu destaque inicial é para o título, da conquista do título da Série B do estadual pelo Serra Futebol Clube, que volta à Série A em 2026. E nós estamos recebendo 2 feras, só a bola sabida. Cacá, zagueirão, tudo bem contigo, rapaz? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado pela oportunidade aí, é gratificante demais. Deu tudo certo, né? Foi de acordo com nossos planos. A gente trabalhou para isso e, graças a Deus, colocamos um gigante de volta à Série A. Muito bem. Bruno Paixão, meio-campista, parabéns, seja bem-vindo ao nosso programa, viu? Obrigado. Boa noite, Ferreira, boa noite, Bueri, boa noite, Marcos. Primeiramente, também queria dar as condolências à família do Rui Monte, que é aí, como você diz, é um dinossauro aí do nosso futebol. E falar do Serra, é isso aí, missão dada, missão cumprida. Graças a Deus deu tudo certo. Plano traçado foi consumado e o Serra está de volta à Série A. Muito bem, vamos com a bola rolando. Serra 1-0, campeão da Série B, em cima do Forte. Confira comigo na super tela do TVS. Simbora! O jogo dos classificados. Serra e Forte mediram forças numa partida equilibrada no Kleber Andrade. O equilíbrio se refletiu no 0-0 do placar na primeira etapa. Aos 17 minutos, uma jogada de bola parada gerou dúvida dentro da pequena área tricolor. Jogadores do Forte pediram pênalti, mas a arbitragem deu lance normal e seguiu o jogo. No segundo tempo, o Serra, bem mais ofensivo, encontrou um Forte completamente fechado. Foi só aos 21 que o gol amadureceu em jogada de escanteio. Debaixo da mesma trave, outra reclamação de toque no braço. Mas dessa vez, pênalti a favor do Serra. João Paulo, na marca da Cal, fez o único gol da partida. Gol!
Ao apito final, festa do tricolor serrano. Dos 6 acessos, agora você falando, está me vindo na memória, 4 foram justamente pelo que o Serra fez, a manutenção da base, né? 3 deles foram com o Campos lá, que a gente conseguiu subir 3 acessos seguidos, justamente mantendo uma base de 2, 3 anos jogando junto. Então o futebol conta muito também a questão do entrosamento, do conjunto, né? E eu acho que essa aqui foi muito parecido com os acessos que a gente teve lá. É continuidade, futebol é continuidade, é sequência. Foi assim com Vitória na Copa Espírito Santo, foi assim com o Serra agora. E eu acredito que com quem mais conseguir aí fazer essa manutenção. Fico feliz até por boa parte dos treinadores também estarem sendo mantidos nas suas equipes. Todo mundo já se conhece, já desde o começo do ano trabalhando. Isso faz total diferença, né? Jogadores experientes, acostumados a jogar o Capixaba, Série A, Série B, né? Como tem bastante CV, Thiago Noia ali, são pessoas que ajudam bastante, né? Por conhecer o estado. Isso fez total diferença, né? A gente vê no final do jogo a experiência que tivemos para segurar o resultado. Depois de um ano na Série B, é tempo de reorganizar, mas também de comemorar a coroação de um acesso, com a alegria de ser campeão. O Serra é o grande campeão do Capixabão Série B. Está de volta à elite do futebol capixaba e com a taça na mão. É a narração da Ana Clara com os comentários do Jorge Boeri. Merecido esse título do time serrano, Jorge? Sim, Ferreira, por tudo, pela campanha, pelo jogo, né? Pelo elenco. O Soriano tinha como mudar a equipe e manter o ritmo. E eu queria destacar que foi a primeira final masculina profissional da Ana Clara. Ela está fazendo história aqui na TVE, é muito bacana que as mulheres tenham essa oportunidade de se firmar na profissão que está aberta para quem tem talento, Ferreira, sobretudo por isso. Mas o Serra foi, né? O melhor time, melhor campanha, apenas uma derrota. Muita justiça à volta do Serra e esse título na mão. Marcos Marcelo. A campanha muito boa da equipe do Serra, do início ao fim, apenas uma derrota na competição. Falando da final, um jogo ganhado na base da experiência, na base da paciência, porque encontrou uma defesa muito fechada do Forte, né? E o time do Serra trocando muito passe, segurando a bola, tentando com calma achar os espaços, até que conseguiu, na bola parada, conseguir esse pênalti que o João Paulo converteu com muita categoria. Muito bem, Jorge Boeri, vamos explorar bastante o Kaká e também o Bruno Paixão. Então, Bruno Paixão e Kaká, Bruno disputou a Copa Espírito Santo no microfone. Qual Copa Espírito Santo? Agora. A Copa Espírito Santo estava no Serra. Estava no Serra. E o Kaká também. Não, eu estava no... Pega o microfone, Kaká. É um ping-pong aí agora. Eu estava no Capixaba. Estava no Capixaba. Então, eles não são aqueles jogadores da base do Vitória, nem vieram da Desportiva, como muita gente disse. E para eles, eu acho que esse campeonato teve um peso muito importante. Afinal de contas, é uma passagem para a Série A e vocês querem estar no mercado o ano que vem. Como é que foi para vocês conviverem com essa turma que veio do Vitória e vocês vieram de outros clubes? Olha, para mim, eu acho que esse foi o fator mais importante do nosso título, porque quando a rapaziada do Vitória chegou, poderia ver aquele ciúminho, né, que tem, que eu disse, quando você bota muito cara bom junto, muito cobrão junto, a tendência é a vaidade, mas eu acho que o professor soube lidar muito bem com isso, o Abuda também como capitão do time soube lidar muito bem com isso, e assim, a gente teve humildade de todos os atletas, todo mundo trabalhando em busca do objetivo principal, que era esse aqui, ser campeão e botar o Serra na Série A novamente. Eu acho que a humildade de cada um fez o time da Liga e com a qualidade que a gente tinha era muito difícil a gente não conseguir esse objetivo. A pergunta é para quem agora, Marcos? Eu queria fazer uma pergunta para o Kaká, né? Que eu fiz a mesma pergunta até para o Bruno Paixão na rádio, né? Que o Serra ele vem de um 2023 com o título da Copa Espírito Santo, inclusive o Bruno Paixão fazia parte daquele elenco. Em 2024, uma temporada de muita expectativa, mas a realidade acabou sendo dura para o Serra, que rebaixou. E aí a temporada de 2025 vem com essa expectativa de voltar para a Série A e resgatar essa autoestima do torcedor serrano. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você acha que com essa conquista na Série B, uma campanha excelente que fez o Serra, você acha que resgata a autoestima do torcedor? Sim, claramente ali a gente mostrou, né, a força que o Serra tem, e eu creio que eles vão fazer a manutenção ali ótima para o Capixabão, para o Copa Espírito Santo, as próximas competições que vão vir, vão manter o elenco forte, porque é um gigante, né, e eu creio que merece estar ali, merece estar brigando,
Tem a torcida que apoiou a gente bastante, que foi no estádio, que estava lá a todo momento, então eles merecem ali ter um time sólido ali para a disputa do ano que vem. Ô Kaká, para o torcedor que está acompanhando o TVE, conta um pouquinho da sua trajetória. Começou aonde? Qual foi a sua base? Então, eu tive uma oportunidade de entrar num clube profissional ano retrasado, pelo Capixaba. Eu nunca tinha jogado um profissional, sempre acompanhava bastante. Tentei o primeiro ano, vi que os caras ainda estavam bem acima, dei um tempo, fiquei um ano treinando e voltei. Voltei esse ano, no início do ano, disputei o Capixabão, fiz um excelente Capixabão. Qual a sua idade? Tenho 25. 25. Então você praticamente que não teve base, você não... Não. Com 23 anos você já foi profissional? Já Bruno, fui direto você, profissional. Bruno, como é? Fala um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Demorou um pouco, Ferreira, mas... Fala. Eu vou resumir. É o Só de cigano, Vila, não? né, Bruno? Só de Vila tem história, hein? Eu comecei na escolinha ali do lendário Rogério Pedrini, lá no Tupi. Lá no Tupi. Tá lá. Aí fiz uma peneira com 11 anos, passei, fui pro Rio de Janeiro, num clube de empresários. Fiquei lá muito tempo, depois, quando fiz 16 anos, fui para a Itália. Fiquei lá na Itália também uns 4 anos, depois voltei, fui para a base do Vasco, fiz a base no Vasco. E aí tive uma lesão, voltei para cá pro estado, aí parei, depois voltei a jogar, aí voltei a jogar no Tupi novamente pelo profissional. E aí começou a minha trajetória aqui no estado. Aí eu joguei no 12, joguei no Vitória, joguei no Jaguaré, joguei no Vila, muito tempo também. E agora no Serra. O nosso querido Paulo Porto, lá de Jucuviana, deixando um abraço para toda a família do Rui Monte. Wilson Caulite, hoje é um dia muito triste, né, Ferreira, para todos nós. Um grande abraço a você, Caulite. Também aqui o nosso Tiaguinho, da Rádio Cidade também, está solidário também a toda a família do Rui Monte, o nosso Vivo Muito Vivo. Depois nós temos, no final do programa, temos uma grande homenagem ao Rui Monte. Vamos dar uma olhadinha aqui no card, como é que foi a campanha, Jorge Boeri, da equipe serrana? Olha aí, Jorge. Vamos lá. 10 jogos, 9 vitórias, 1 derrota, nenhum empate. 30 gols marcados, apenas 6 gols sofridos, saldo de 24, 90% de aproveitamento, Ferreira. Isso é campanha muito acima de qualquer média nos grandes clubes do mundo. 90% é muita supremacia. Agora, você como zagueiro, Kaká, você deu aquela estabilidade à zaga da equipe do Serra, né? Sim, ali a gente encaixou ali, foi uma briga boa, até tinha bastante gente qualificada também ali para estar de titular, tanto quem começava jogando ou se viesse alguém do banco a gente conseguia manter o nível. E eu e o Abuda ali conseguimos fazer uma boa parceria ali e fomos juntos até o final. Agora me diga uma coisa, 30 gols aqui feitos, você fez algum gol ou não? Fiz 3. 3 gols? Jogando 3. zagueiro? Algum de cabeça? Fiz 1 de cabeça, não, 2 de cabeça e um de pé. E você, Bruno, pega o microfone aí, desses 30 gols aqui, você fez quantos? Fiz um gol de cabeça também. Só fez um gol? Só fiz um gol. Foi o suficiente, né? Eu posso perguntar pro Kaká? Fique à vontade, Boé. Como é que é esse aprendizado? Vou falar aprendizado com a Abuda, né? A Abuda tem uma carreira longa no futebol brasileiro, Vasco da Gama, futebol do Norte, né? O Vitória. O que ele mais te ensinou nesse contato, hein, Kaká? Rapaz, esse cara é sensacional. Já vim acompanhando ele antes de jogar com ele, né? Desde do Vitória. Infelizmente, quando eu fui jogar contra o Vitória, ele não estava jogando. Ele estava, acho que, de fora, mas eu tive a oportunidade de conhecer ele, um excelente ser humano, fora e dentro de campo, referência. E sempre quando eu estou no clube, assim, eu procuro uma referência. E esse cara foi ali o pilar de tudo que aconteceu para mim. O que você fazia errado que ele falou? Não é assim não, Kaká, faz desse jeito que dá certo. Não, ele só falava, me ouve que vai dar tudo certo. E eu ia fazer ali, tentava cumprir o dever maior 100% ali para a gente sair dali campeões, vencedores. É aquilo que eu falo, vem comigo que você passa de ano. Saber ouvir é Não? uma arte, hein, Ferreira? Hein? Saber ouvir é uma arte. E como? Olha aqui, Jorge Boeri, o Jefinho
Tá com a família acompanhando o nosso programa, falando, você sabe tudo, Jorge Boeri, você é cobra criada. Um abraço para ele, doutor Emerson Maritaca também está acompanhando o nosso programa. Também, muito triste com o falecimento do Rui Monte. Um grande abraço a você, Maritaca, e toda a família. Uma ótima semana para todos vocês. Mais algum detalhe que você queira acrescentar junto aos meninos aí, por gentileza, Marcos? Eu queria até perguntar para o Kaká como é que foi lá na primeira fase, aquele duelo contra o Forte, um jogo muito pegado lá em Castelo, e você acabou entrando ali no fogo cruzado e acabou decidindo aquele jogo, né? Como que aquela partida foi uma virada de chave para você dentro do elenco do Serra? Você foi conquistando a titularidade e chegou até o final para essa conquista? Sim, como eu falei, o grupo era muito qualificado. Eu creio ali que todos estavam prontos para aquele momento, seja aquele ou outro, né? Outra partida. Eu estava pronto ali, estava esperando minha oportunidade, graças a Deus veio e eu pude ali aproveitar o meu momento. Muito bem, agora eu queria saber de vocês, vamos lá com o Bruno. Perspectivas, previsão, permanece na equipe serrana ou não para o ano 2026? Eu falei com o Kaká, eu acho que a vontade é de permanecer, dar sequência no projeto, né? Acho que a tendência é que a maioria ali que já estava da Copinha permaneça. E vamos em busca aí de uma boa campanha para o ano que vem. Já você, Kaká? Eu, desde já, ainda não tive a oportunidade ainda de conversar com o presidente ainda. A gente trocou poucas palavras ainda, mas eu agradeço eternamente aí pela oportunidade de vestir a camisa do Serra, mas eu vou... Graças a Deus aí apareceu a oportunidade, eu vou buscar novos ares. Agora, o Kaká, eu acho que quando ele era criança, a mamadeira dele era de cimento. Olha a caixa do homem. Eu acho que a mamãe dele dava cimento para ele na mamadeira. Olha o porte do garoto. Ô Ferreira, deixa eu perguntar para o Bruno Paixão, que pelo jeito vai ficar no Serra. Já conversou com o novo treinador? A tendência é que a gente fique, que dê sequência ao trabalho, mas ainda... A vontade é de ficar. Cara, me perguntaram na rádio, o Marcos me perguntou sobre o treinador. Essa pergunta aí é de R$1 milhão, ninguém sabe ainda. Mas eu acho que a diretoria ali, o Ervini, vai tomar a melhor decisão aí para o futuro do clube. Agora, olha, meu coração está pedindo, né? Você nada? Você não, mergulha, nunca nadou? Então você não vai morrer afogado nunca, porque a aliança desse menino aqui, meu amigo, se ele fosse nadar, olha a aliança do homem, rapaz. É a oração, oração do Pai Nosso aí, que vem de presente. Vai dar um mergulho e morre afogado. Olha o tamanho da aliança. Pesa muito. Pesa muito. Quero agradecer muito a você, Bruno, vocês ajudam a crescer o futebol capixaba. Parabéns, manda nosso abraço a toda a diretoria, comissão técnica, torcedores, atletas, por essa conquista, viu? Muito obrigado mesmo, ô Bruno. Você também, Kaká, um forte abraço. Olha, Jorge Boeri, eu estava passando ali agora, o Nestor falou, Ferreira, mas você está numa beca? Mas, rapaz, a Red Sammy veste Ferreira Neto dos pés à cabeça há mais de 20 anos. Como é que eu não vou estar numa beca legal? Alô, Neleto e toda a família, muito obrigado por todo esse carinho, viu? Gente, nós vamos a um breve intervalo, já agradecer a presença do Kaká e também do Bruno. Daqui a pouquinho nós vamos continuar tocando uma bola e uma homenagem muito legal, uma homenagem merecida ao nosso Vivo Muito Vivo. Você sabe por que é Vivo Muito Vivo o apelido do Rui Monte, Jorge? É porque o Zé Roberto Mione deu a ele esse slogan. Mas você sabe por qual motivo? Uma entrevista com o João Avelange. Hein? Uma entrevista com o Então João daqui Avelange. a pouquinho eu vou contar essa história legal para vocês, tá legal? Voltamos daqui a pouquinho no toque-toque da bola, no tic-tac do tempo. Te segura aí, gente boa. Legal, voltamos com o segundo tempo do TVE Esporte, 19 horas e 20 minutos. Acerte comigo, Brasil, em sua vida. Tivemos um arbitral hoje, hein? Tivemos um arbitral hoje, federação e os clubes. Vamos acompanhar, vamos nessa. No Conselho Arbitral, os dirigentes dos clubes da elite do futebol capixaba junto à Federação de Futebol do Estado decidiram pela manutenção da fórmula atual do capixabão. Em virtude do calendário nacional, a gente não tem uma margem aí para estar fazendo um formato diferente de competição. Inclusive, a gente está estendendo 4 semanas além do prazo determinado pela CBF, que são 11 datas, a gente está fazendo em 15 datas. A única diferença, por decisão dos clubes, é o retorno da vantagem aos melhores colocados da primeira fase. O primeiro mata-mata, ou seja, as quartas de final,
o clube melhor classificado na primeira fase levará a vantagem de jogar por 2 resultados iguais. Já para as fases semifinal e final, em caso de 2 resultados iguais, a classificação se dará através de penalidade máxima. E lembrando que o clube melhor classificado na primeira fase sempre terá a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. A fórmula de disputa, para mim, não é a ideal, né? Eu sempre torço por uma fórmula onde você tenha a disputa de um turno, disputa de um retorno, onde você tenha mais clássicos. Mas, infelizmente, hoje a gente trabalha com um calendário apertado. E especialmente para 2026 e também 2027, são 2 Copas do Mundo, né? A masculina e 2027 a feminina. O número de vagas, de datas, é muito menor. Então, você tem que trabalhar dentro dessas poucas datas. E aí houve a necessidade de manter essa fórmula. O que eu achei interessante é que volta a ter a vantagem, né? A equipe que já nas quartas de final, né? A equipe que tiver melhor colocação. Né, o que não ocorreu ano passado e esse ano volta a ocorrer. Saio satisfeito, acho que o processo tem se mostrado muito democrático, a gente vê todos os clubes tendo o seu espaço de fala sendo respeitado, então eu acho que a gente chegou num consenso de que o calendário não nos permitia nenhum tipo de mudança, a gente retoma eu acho que uma justiça do campeonato que é valorizar os clubes que melhor se classificarem na primeira fase. Eu acho que é justo que a primeira fase tenha uma vantagem explícita, uma vantagem muito clara, como essa dos 2 resultados iguais. Então, acho que a gente chega num consenso de que esse era o melhor e talvez o único formato a ser disputado e corrige esse processo que foi alterado no ano passado e a gente tem um pouco mais de justiça ali nas quartas de final. O início do Capixabão está previsto para o dia 14 de janeiro de 2026. Quanto à conquista das vagas nacionais, a intenção é dar destaque também à Copa Espírito Santo. O campeão do Capixabão levará Série D, Copa do Brasil e Copa Verde. Já o vice-campeão levará a Copa do Brasil. A segunda vaga da Série D, segunda vaga da Copa Verde e a terceira vaga da Copa do Brasil serão definidas através da Copa Espírito Santo, valorizando, sim, ainda mais a Copa Espírito Santo. Só que a divisão dessas vagas serão definidas com os clubes participantes e confirmados a Copa Espírito Santo em arbitral que ocorrerá futuramente. Bom, são 10 agremiações. Te agradou essa fórmula, Jorge Boeri? Ferreira, é a mesma coisa dos últimos anos, né? De 10 times, 8 se classificam, 2 são rebaixados. Eu acho que poderiam ousar um pouco, mas a justificativa é que não há datas disponíveis para ficar mais interessante o campeonato tecnicamente. Como eu disse, Ferreira, são 2 fatores muito importantes, o investimento do governo de 7 milhões e meio durante os próximos 3 anos, as transmissões da TVE, com a qualidade que o telespectador já se acostumou, cada detalhe dos jogos, e o principal também, as vagas nacionais para pelo menos 5 clubes, podendo chegar a 6. Isso vai, acho eu, elevar o nível técnico das equipes e também a chegada de recursos à visibilidade. Marcos Marcelo, você. Acho que o grande destaque positivo é realmente essa renovação com a TVE, né? Mais 3 temporadas. Para mim é uma fórmula muito simples, né? Quanto mais visibilidade você tem para o campeonato estadual, melhor fica o nível técnico, melhor as equipes se planejam, se desenvolvem. E a gente tem visto o resultado nos últimos anos, equipes brigando nas competições nacionais com mais força. Então, acho que essa renovação vai ser ainda mais positiva para o nosso futebol. Muito bem, vamos agora ver uma entrevista com o presidente da Fundação Carmélia, o Igor Pontini. Vamos acompanhar. Hoje, o vice-governador Ricardo Ferraz anunciou para a federação e os clubes que a TVE irá renovar por mais 3 anos o contrato de aquisição dos direitos de transmissão do futebol capixaba. Isso é muito importante, tanto para a TVE como para o clube, para a sociedade capixaba. A gente, nesses 6 anos de projeto, a gente vê uma ascendente muito importante do futebol profissional aqui no Espírito Santo. A audiência cresce em torno de 30% a cada ano, tanto na TV aberta como nas redes sociais. Esse ano a gente viu um aumento significativo dos torcedores indo aos estádios. Isso é uma prova do trabalho que está sendo feito pela TVE na divulgação e valorização do futebol, mas também da gestão profissional que os clubes e a gestão dos clubes têm feito, né? Estão conseguindo novas formas de financiamento, melhorando os seus times, trazendo os melhores jogadores e quando tem resultado em campo,
e tem visibilidade, a consequência disso é um interesse maior da sociedade capixaba, é isso que a gente está vendo. É verdadeiramente um banho que a TVE tem dado nesses últimos anos, viu, Jorge Boeri? Ferreira, e nós Justiça seja feita. E nós dois que estamos nessa estrada há tanto tempo, a gente percebe as mudanças no comportamento do público exterior. Agora a gente vai ao supermercado, à padaria, ao calçadão, fazer a caminhada, as pessoas chamando a gente para saber mais detalhes dos clubes do futebol capixaba. Esse interesse, ele cresce muito, o debate chega às ruas, né, ao público, esse público que precisa retornar também aos estádios de futebol. Daí a importância e a positividade da transmissão pela TVE. É até autógrafo que eu tenho dado isso aqui no meio da rua, tá certo? E você, Marcos, qual a sua visão a respeito desse trabalho padrão TVE? Não, eu queria até acrescentar a fala do Boeri, né, que não só as pessoas procuram a gente nas ruas para perguntar sobre, né, mas a gente vê mais camisas de time capixaba por aí afora, né? A gente vê, todo momento tem alguém com a camisa do Rio Branco, do Serra, do Esportiva. Isso foi muito positivo, né? A gente ter essa transmissão consolidada aqui na TVE, né? Uma transmissão de qualidade, que respeita os times, os torcedores, e isso se reflete nas ruas. Muito bem, agora tem o Mercado da Bola. Vamos acompanhar o Mercado da Bola. Rio Branco anunciou a contratação do lateral Ronaldo Santos, de 26 anos. Natural de Mimoso do Sul, o atleta tem passagens por Portuguesa e América Mineiro, onde permaneceu 11 anos nas categorias de base. Outro nome que vai compor o elenco é Alan Camilato. O goleiro, que acaba de ser campeão com o Serra, fez o início da temporada na Desportiva e começará 2026 vestindo as cores alvinegras. Lucão tem conversa encaminhada com o Vitória. O goleiro, que assumiu a titularidade no Forte e deixou o time após o acesso, deve integrar o elenco alvinil no ano que vem. João Paulo retorna ao Vitória na próxima temporada. O meia chega ao clube depois de conquistar o acesso com o Serra, sendo um dos artilheiros da Série B, com 8 gols. Ô Marcos, já tá agitado o mercado da bola, hein? Tá agitado, e a gente vê aí o João Paulo retornando ao Vitória, aí, que tem uma identificação com o seu torcedor, e também com os atletas, já vindo desde o Serra, né? Fazendo essa grande campanha, já está um entrosamento bem consolidado com eles, né? E agora levando esse entrosamento de volta para o Vitória. Jorge Boeri. O João Paulo, que terminou a Série B como um dos artilheiros, ao lado do Wendy, do Linhares, com 8 gols. E o Vitória também interessado no Vinícius e no Arthur Martins, da equipe do Serra. Então, o mercado está muito aquecido. Eu acho que o sarrafo vai subir. E os clubes que começarem a preparação tardiamente vão ter muitas dificuldades para fazer os seus elencos. Porque Rio Branco, Porto Vitória, Vitória, Serra agora chegando. Esportivo ainda é uma incógnita pela formação da SAF. Mas se tiver a SAF também, vem com recurso. Real Noroeste, essas equipes virão fortes, Ferreira, e vão causar problema. Eu queria acrescentar ao mercado da bola, o Edinho vai ser o técnico do Capixaba. Isso aí. Você deu aqui em primeira mão. Isso aí. Naquela mensagem do presidente Daniel. Então veremos aí o Edinho, o Ronaldinho do Irã, agora fora das 4 linhas, comandando o elenco do Capixaba. O Marcos tem uma observação, Marcos? Eu queria acrescentar que o Serra conquistou acesso agora, a gente estava conversando com o Bruno Paixão, com o Kaká, fez uma grande campanha, mas agora vai ter que se remontar por completo, né? A gente vê o elenco se desfazendo, Camilato agora indo para o Rio Branco, os atletas que desembarcaram do Vitória para o Serra agora vão sair do Serra de volta para o Vitória, então a grande missão do Serra vai começar agora, né? Voltar para a Série A foi até uma campanha tranquila. Agora, se permanecer, vai ser um trabalho muito árduo. Boeri. Ferreira, e além do desafio de formar bons elencos, porque a disputa vai ser muito mais intensa, a gente faz sempre o apelo para que os clubes consigam estruturar os seus estádios de futebol. Primeiramente, dando condição de gramado para os jogadores poderem desenvolver o seu melhor futebol, a sua melhor técnica. Porque como é que você vai cobrar de um jogador que atua num gramado imperfeito, com buraco, com piso irregular, com desnível? Então, essa é a primeira missão. A segunda, dar condição para o torcedor frequentar os estádios, ter atendimento de primeira, banheiros decentes, enfim, esse extracampo que os clubes também têm que investir e cuidar muito. Hoje é aniversário dessa fera aqui que está onde? Está aqui do meu lado?
É aqui? Não, tá aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Josué, aniversariante do dia, meu irmão. Rapaz, esse rapaz aí, eu nunca vi esse moço triste, rapaz. Sempre com um sorriso estampado no rosto. Saúde pra você, Josué. Carinhoso abraço a você, viu? Gente, vamos agora com um giro de esporte. É no clima, é no pique total. O judoca capixaba Andrei Coelho teve papel decisivo para a seleção brasileira na disputa por equipes mistas no Mundial Júnior de Judô. Andrei garantiu ponto final para conquistar a vitória contra o Uzbequistão, o que sacramentou a medalha de bronze para o Brasil. A nova geração da ginástica rítmica capixaba deu show no Campeonato Brasileiro Infantil. O Espírito Santo conquistou o título geral por equipes, com a Escola de Campeãs. Além da vitória por equipes, Melissa Varejão garantiu o ouro nas maçãs, a prata na categoria mãos livres e o bronze no individual geral. Já Laís Jorge brilhou com ouro na fita. Isabel Varejão vai mais uma vez defender a seleção brasileira de basquete. A atleta capixaba está entre as 18 convocadas para iniciar a preparação para o pré-mundial de 2026. A primeira etapa de treinamento vai acontecer entre os dias 11 e 18 de novembro, em São Paulo. Chegou ao fim o 25º Campeonato Capixaba de Seleções de Beach Soccer. No feminino, Vitória venceu Anchieta por 4-3 de virada e ficou com a taça. Já no masculino, Anchieta venceu o Serra por 3-2 e se consagrou 7 vezes campeão. E futebol de areia, que é o bambambam do Estado do Espírito Santo, do Brasil e do mundo, hein, Jorge? Desta vez realizado em Jacaraípe, o campeonato estadual, Anchieta de Bruno Xavier, deitando e rolando mais uma vez, ganhando na final, levando esse 7º título para casa, Ferreira. Você, Marcos? Me impressiona muito a capacidade de renovação nas modalidades, especialmente na ginástica rítmica, onde a gente também tem muita tradição e as meninas estão dando show aí nas competições pelo Brasil afora. Legal, agora nós temos uma homenagem mais do que justa ao Vivo Muito Vivo. Vivo Muito Vivo porque o Jorge Berry falou e era verdade. O João Avelange era presidente da FIFA e ele esteve no estado do Espírito Santo. E o Zé Roberto Mione chegou, era diretor da Rádio Capixaba, e falou: duvido se você tem condições de entrevistar o João Avelange. Me dá o gravador, aquele gravadorzinho, cassete e tal. Foi lá, entrevistou, chegou na Rádio Capixaba, ali na Cidade Alta. Aqui, ó. Olha o homem aqui, 30 minutos com o João Avelange. Aí falou: opa, esse é o Vivo Muito Vivo, o nosso Rui Monte. Tem uma homenagem a ele. Rui de Aguiar Monte, um capixaba de coração, nascido em Belém do Pará. Começou a trajetória na Rádio Marajoara, na terra natal, fazendo radionovela aos 15 anos de idade. Em 1973, chegou ao Espírito Santo. A vida profissional por aqui teve início na Rádio Capixaba, em 1974. Depois, passou pela Rádio Vitória, Gazeta e pela Rádio Espírito Santo, atual Espírito Santo FM 89.1. Mas Rui passou também pela imprensa escrita e teve passagem no diário em A Gazeta, A Tribuna e no ES Hoje. Rui Monte é autor do livro Clubes e Personalidades do Esporte Capixaba. Na TV, Rui Monte também ganhou notoriedade pelo trabalho dedicado ao esporte capixaba. Assim, foi na TV Gazeta como produtor, repórter e apresentador do Globo Esporte local e na TVE, participando do programa Show de Esportes. Rui Monte nunca escondeu sua grande paixão, o rádio. Por muitos anos trabalhamos juntos aqui na TVE, na Rádio Espírito Santo. Então foram momentos marcantes, a convivência com o Rui Monte, muito intelectual do esporte, podemos assim falar, já que ele conhecia profundamente das regras do jogo. A primeira vez que eu sentei na mesa do esporte em primeiro plano, eu estava junto do Rui e do Jairo, né? Tinha um Vanderlei Alpoim também na época. E minha primeira lembrança de transmissão também envolve o Rui. Então, o Rui, eu já cheguei numa fase mais avançada da vida do Rui, mas ele foi meu professor de uma maneira assim inexplicável. O Rui deixa um legado imenso nessa questão, né? Porque ele teve à frente das principais emissoras, ele foi apresentador do Globo Esporte aqui do Espírito Santo, sabe? Então, realmente é um cara que teve contato com muito. Então, poder absorver um pouco desse conhecimento no início da minha trajetória foi muito especial. Sempre muito solícito, muito gentil e disposto e capaz
e muito disposto a ensinar quem estava chegando. E ao longo de mais de 4 anos que eu estive com ele, quase que diariamente aqui na Rádio Espírito Santo, eu apresentando o programa e ele comentando. É muito curioso ver referências que você tinha quando você era mais novo, que eu via no rádio, que via na televisão, tornar-se um colega de trabalho, um amigo. Conversar com o Rio Monte era sempre conversar um pouco com a história também do nosso jornalismo. Lembranças de Rui Monte, você tem muitas, eu também, Jorge Buer. Destaque algumas aí, por gentileza. Bom, Ferreira, Rui Monte, eu me lembro de ouvindo as emissoras daqui, ainda garoto, né? Ouvia as transmissões e tal. Depois eu conheci Rui Monte na formação da TV Gazeta, da Rádio Gazeta AM. Ele era o chefe da equipe e quando eu fui para lá a convite do Olívio Cabral, levado pelo João Peçanha, ele estava lá como chefe da equipe. Você também chegou para essa época, essa equipe que inaugurava a Rádio Gazeta em 83 e trabalhamos sob a coordenação dele até eu retornar aqui para a Rádio Espírito Santo. Depois eu fui para o lugar dele no Globo Esporte em 87 e aí ele trilhou outros caminhos, acho que foi TV Manchete, né, e alguns jornais também. São Mateus ele também trabalhou. E o Rui tem uma jornada. E o principal do Rui, para quem não conviveu com ele profissionalmente, como foi meu caso, era a agilidade. Ele resolvia a pauta com uma rapidez muito grande. E outra coisa importante, tinha fontes, né, Ferreira? Ele pegava o telefone e ligava. Muito bem informado. Muito bem informado, sabia apurar. E a apuração é fundamental no jornalismo, vem a nova tecnologia, mas se o repórter, o jornalista, não tiver capacidade de apuração, e a cadernetinha aqui do celular, com os telefones para apurar. Então o Rui era muito ágil, muito rápido, por isso que era vivo, muito vivo. Eu vou te confessar uma coisa, viu, Jorge Buer? Eu me recordo muito bem que na época nossa lá na Rádio Gazeta, junto com ele, Jorge Reis, Duval Soares, Ademir Cunha e tantos outros que ajudaram a construir a história do Rádio Esportivo, Alexandre Santos, que hoje está em Guarapari, e o Rui Monte foi um cara que botou muita gente no mercado. O Rui Monte botou muita gente e ajudou muita gente, inclusive a Ferreira Neto. Né? Eu tenho uma gratidão, sempre tive uma gratidão eterna ao Rui Monte. O Rui Monte botou no mercado Eduardo Santos, que hoje está na TV Vitória, colocou Jorge Félix no mercado, Jair Oliveira no mercado, e ele não tinha essa onda de sombra com ele, não. Ele dava o recado dele e pronto. Nós fizemos uma viagem uma vez, eu, você, ele, no Passat. No Passat metálico, né? Metálico, em Coia, Jorge Reis. Foi, Bidu. Bidu, Manuel Benedito Bidu. Naquela curva ali Você segurou, me segurei também. Calma, Rui. Tinha uma brita no apostamento e ele fez a curva muito aberta e a gente achou que fosse descer a pirambeira ali. E eu vou dar um depoimento agora meu. Eu tenho uma lembrança, a gente escuta isso no meio da rua, o seguinte. O Rui, eu lembro do Fantástico na televisão, como é que o Rui Monte, todo final de semana no Fantástico, tinha gols do futebol capixaba. Toda semana, gol do Vitória da Desportiva, do João Leiva, do Rio Branco, Linhares, São Mateus, Estrela, toda semana tinha gols no Fantástico do futebol capixaba. Esse era o verdadeiro Rui. Rui Monte não entrevistou ninguém, não, só entrevistou Roberto Dinamite, Pelé, Zico, Papa, presidente da República. Então fica aqui o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração e uma eterna gratidão ao nosso glorioso, vivo, muito vivo, o Rui Monte. Mais alguma consideração a fazer, Jorge? Você chegou a conhecer, conviveu com ele, Marcos? Você vem mais novo. Eu não cheguei a conviver com ele, mas eu acompanhei muito o programa Esporte em Primeiro Plano na Rádio Espírito Santo com ele, o saudoso Jotinha, né, e também mesclando com a juventude, tinha o Lucas Melo também apresentando. Então eu tenho essa recordação dele, de estar ali na bancada, sempre com opiniões muito firmes, né, tendo aquele bate-boca de vez em quando com o Jair Peçanha, né, e fazia aquela... Por que será? Choque de opiniões. E aí eu queria até falar, né, porque hoje no programa falamos sobre a renovação do contrato com a TVE para a transmissão do Capixabão, e a gente vê nesses últimos anos que o Capixabão está na TVE surgindo nomes como Hélio Roberto nos comentários, Ana Clara Anjos na narração, Isa na reportagem, e esses nomes não estariam surgindo se o Rui Monte não tivesse pavimentado todo esse caminho, toda essa trajetória. Então ele hoje nos deixa, né, e acaba deixando um legado enorme
para o jornalismo, para o esporte do Espírito Santo. E eu acho que o apelido Vivo, Muito Vivo vai seguir, porque ele vai estar vivo na história, vivo no legado e vivo nas lembranças nossas. O Rui foi editor do Globo Esporte, escrevia no jornal A Gazeta e era nosso chefe na equipe de esporte na Rádio Gazeta. Eu me recordo quando a gente trabalhava a nossa resenha esportiva, nós íamos ali na Sarandi, e aí tomar uma água mineral com gás, aquele tira-gosto. Aí, e Rui, graças a Deus, Rui, bem na fita, aí Rui falava bem assim, cadê Ferreira Neto? Onde é que ele foi? Esse cara tem um leão dentro desse bolso dele. Não sai nada. E Rui sempre generoso, coração que não cabia no peito dele. É verdade, Ferreira. Foi um jornalista esportivo de muita importância para o nosso estado. Deixou a sua marca, né? Como eu falei, deixou a sua forma de fazer a cobertura. E o que ele deixa de ensinamento, na minha opinião, é ter uma opinião sempre formada, não ter medo de se expressar, porque o comentarista que tem medo de dar opinião tem que vender banana, com todo respeito ao bananeiro, mas é outra profissão. E o Rui tinha essa agilidade, isso é muito importante no meio esportivo. E eu plagiei o Rui Monte quando o Rui Monte era repórter de campo, eu começando a minha carreira, o Rui Monte pegava os jogadores da Desportiva e levava até os torcedores. E eu copiei isso, fazendo isso com o Rio Branco. Vamos fechar o nosso programa com um minuto de silêncio, em memória ao nosso Rui Monte, o vivo, muito vivo. Que esse cara, Jorge Boeri, tem umas coisas na vida da gente que a gente fala assim, puxa, como é rápido, né? É um sopro, um segundo que passa, a gente não recupera. Rui, vai encontrar Zezinho lá, vai bater uma bola com o papai lá, Rui, vai entrevistar meu pai lá em cima.